Não apareceu lá. André. Vai, tu O mandou. teu. Foi, mandei. Ai, Ana, abriu a tela. Sabe que vai pro Então, YouTube, pessoal, né? boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. professor. O João falando a coisa na hora que Pronto, gente, começou a vamos mutar os gravar. microfones. Muta todos os microfones. Muta todos. Pronto, todos os microfones mutados. Vamos dar nossa aula, vamos dar início à nossa aula, certo? Hoje nós vamos ver um pouco sobre a história da criação da Terra, vamos ver desde o início, desde quando tudo começou. Nós vamos ver até... E nós vamos ver até a criação do homem, tá bom? E o resto da correção? Aí nós vamos fazer o seguinte, você não interfere em momento nenhum com o microfone. O que você quiser falar comigo, você fala via chat, tá bom? Então o microfone fica mutado o tempo todo. Via chat, o tempo todo o microfone vai ficar mutado, certo? Então a correção que nós tínhamos que terminar, vocês atrapalharam a aula, vocês conversaram, a gente não vai terminar ela agora. Lá na frente a gente vê ela de novo, tá bom? Então, via chat. Você vai abrir o seu livro na página 112, certo? Página 112, onde nós vamos iniciar o processo histórico de formação da Terra. Nós vamos estudar aí a abordagem que o nosso livro propôs sobre a formação da Terra, certo? Ele traz uma teoria e a gente vai estudar essa teoria. Chat. Via chat, tá bom? Nada de microfone. Deixa os microfones mutados. Qualquer coisa que você quiser fazer, você coloca. Qualquer coisa que você quiser falar, apresentar, tudo no chat. Página 112 do livro. Tá? Vou até colocar aí no chat a página, para quem não tiver ouvido ainda. Livro de Geografia, página 112. Então, o primeiro cenário que ele vai apresentar, nós vamos observar o cenário hoje, o primeiro cenário que ele vai apresentar é justamente o cenário da criação a partir do nada. Tá? O cenário da criação a partir do nada é a primeira proposta de apresentação do nosso livro. Então, nós vamos iniciar a nossa aula baseado nisso aí, tá bom? O texto fala assim: diferentes sociedades antigas criaram ao longo da história distintos mitos. Várias sociedades criaram várias histórias para esclarecer, para explicar a criação da Terra. Então, cada sociedade, do seu jeito, com a sua história, com os seus costumes, foram criando várias histórias, vários mitos de como a Terra foi criada. Inclusive, o autor do livro apresenta como se fosse um mito o exemplo de Gênesis, certo? Que conta o início da criação da Terra lá no Velho Testamento, primeiro livro do Velho Testamento da Bíblia. Ele apresenta esse livro, ele apresenta esse exemplo como se fosse um mito, tá bom? Nós sabemos muito bem que ele está perfeitamente equivocado com relação a isso. Mas aí vamos seguir. Aí ele diz assim: contudo, o desenvolvimento de diversas ciências dedicadas ao estudo da Terra, como a geologia, levou a outro entendimento de quando começou a formação do planeta Terra, bem como de que maneira aconteceu. Ele fala que as pessoas começaram a estudar, que a geologia foi se avançando, que a geologia foi se aprimorando, e aí, com o aperfeiçoamento dos estudos geológicos, descobriu-se uma outra idade para a Terra, um outro processo de criação para a Terra, um outro início. E é sobre esse início que o autor do livro vai falar, certo? Na página 113. A partir da página 113, ele começa a apresentar a sua ideia, a sua tese a respeito da criação, certo? A respeito do início de como a Terra se formou, a formação da Terra. Então, a primeira coisa que ele vai falar é sobre a formação da crosta terrestre, certo? A formação do chão que nós pisamos, certo? A formação de todo o chão do planeta Terra, o que é chamado de crosta terrestre.
Segundo estudos modernos, a Terra começou a se formar há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, baseado nesses estudos aí, há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra começou a se formar. E aí ele fala que essa medida de tempo é chamada de tempo da natureza, ou então tempo geológico. Nós vamos perceber que existem dois tipos de tempo, certo? Tem o tempo geológico e o tempo histórico. O tempo geológico é justamente o tempo que é calculado baseado em camadas da Terra. Eles pegam árvores e aí eles vão vendo as camadas das árvores e vão estudando as camadas da Terra que vai se sobrepondo uma a outra com o passar do tempo. Aí nessas camadas eles vão encontrando fósseis, vão encontrando pedras, vão encontrando vários vestígios do tempo em que aquela parte da Terra estava exposta. E aí a camada vai sobrepondo uma camada a outra e, segundo eles, era após era, aquela Terra vai reservando, vai registrando ali a sua história. Então, estudando a história, certo? Estudando essas camadas da Terra, eles chegaram à conclusão de que esse tempo chamado natureza, tempo de natureza, tempo geológico, ele é o que determina eras, períodos e épocas. A era do gelo, a época passada, o período dos dinossauros. Então, tudo isso aí é registrado, é descoberto, fazendo um estudo geológico, tanto em cavernas, como em terras planas, né, como em vários lugares, estudando essas várias camadas. Então, é o tempo de natureza que determina eras, períodos e épocas. E o outro tempo, o tempo histórico? O tempo histórico é o que nós usamos, certo? É o que nós usamos para contar a nossa própria história e o que nós usamos no nosso dia a dia. O tempo histórico é o que determina as horas do dia, é o que determina a quantidade de dias por semana, a quantidade de semanas, tá bom? Então, deixa eu só anotar o nome desses meninos aqui que estão brincando no chat, né? Porque é bom fazer isso. Para quem tiver essas duas últimas mensagens que foram postadas aí, eu vou dar mais uma chance para vocês ficarem na sala assistindo a aula. Próxima vez que você postar alguma coisa que não seja para contribuir com a sala, eu vou tirar você da sala, tá bom? Então, vamos lá. Se for postar alguma coisa aí é para contribuir, senão só escuta. E se não quer assistir a aula, sai, tá bom? Então, vamos combinar isso. Vamos combinar dessa forma. Colocar no chat para colocar o quê? Coisas que contribuem com a aula, tá bom? Nada fora isso. Quer colocar emoji, quer colocar carinha, quer fazer o que você tem você tem o restante do dia todo para fazer isso. Passa a noite todinha botando carinho todo o tempo que você quiser, mas no chat da hora da aula, não. Isso aqui é para contribuir para a aula, certo? A gente não está aqui brincando. O professor não está brincando com vocês, certo? Se eu quisesse brincar com vocês, eu ia para casa de vocês e levar uma bola. Eu não estou aqui brincando, a gente está aqui dando aula. A escola está se esforçando o máximo para levar o conteúdo para vocês. Aí, porque vocês estão em casa, vocês estão sentados no sofá, estão na cozinha, na sala, no conforto da casa, vocês acham que é brincadeira, mas isso não é brincadeira, isso é sério. Já já vem as avaliações, vocês vão ter que ter posse desse conteúdo, não vai ter professor do lado de vocês, não vai ter revisão para ajudar, é o conteúdo que está sendo dado. Aí você fica brincando no chat, você fica usando o chat para estar brincando, para estar postando brincadeiras, certo? Então, cara, vamos se tocar, né, meu irmão? Isso aqui é aula, cara. Você não está na sala de aula, mas você está em uma aula, tá bom? Então se comporte como se você estivesse numa sala de aula. Espero que vocês entendam isso, certo? Espero que vocês entendam isso. Não vou chamar o Roberto, não. Vou só colocar para fora da sala, tá bom? Chamar o Roberto aqui vai atrapalhar mais ainda, que ele vai falar mais ainda, a aula vai ficar menor ainda. Então, eu pego o camarada, ponho o camarada para fora da sala e ele fica bloqueado. Na próxima aula, se ele se comportar, ele assiste. Senão, ele sai de novo. Tá bom? Vai ser assim agora. Tá? Voltando aqui para a aula, quando eu fui interrompido por bobagens no chat. Tá bom? Então, vamos voltar para a aula. Segundo a ciência, em sua origem, em virtude das elevadas temperaturas, o nosso planeta era apenas uma massa material incandescente. Era como se fosse uma bola de fogo.
Segundo os historiadores, o planeta, lá no início, ele era uma bola de fogo, ele era uma massa incandescente. Era como se fosse uma bolha fervendo o tempo todo. E aí, com o passar do tempo, esse magma, que era esse líquido, porque o que é magma? Magma é o líquido que agora, nos nossos dias, está lá para o centro da Terra, certo? É a parte líquida e muito quente do nosso planeta. Mas só que, segundo os historiadores, esse líquido era toda a Terra era toda dessa forma. E com o passar do tempo, esse magma ele foi se consolidando, ele foi se unindo, ele foi se esfriando, certo? Se esfriando. Então, da mesma forma que acontece com os vulcões hoje em dia, porque quando acontece uma erupção vulcânica, o magma ele sai do centro da Terra, um líquido muito quente. E aí, quando ele passa para a litosfera, quando ele passa para a crosta terrestre, quando ele chega em cima da Terra, ele ainda sai do vulcão quente, mas aí ele vai esfriando, esfriando, e aquele ali se transforma em rochas, se transforma em pedras. Tanto é que, às vezes, quando os historiadores vão escavar, que eles quebram determinadas pedras, eles encontram fósseis dentro das pedras. Por quê? Porque antes aquilo ali era uma larva de fogo, e aquela larva cobriu aquele animal e esfriou. E aí o animal acabou ficando preso dentro dessa larva, que depois se transformou em uma pedra. Certo? Daí surgem os fósseis. Não só assim, mas essa é uma das maneiras que surgem os fósseis. Então, esse magma ele foi se esfriando e a Terra ela foi criando um tipo de casca, certo? Da maneira mais grotesca possível, para nós explicarmos, nós dizemos que a Terra ela foi criando uma espécie de casca. E essa casca ela foi engrossando e se transformou no que nós conhecemos como litosfera, que é o chão, que é a parte que nós pisamos, certo? Ah, professor, mas ainda tem desse magma, ainda tem desse líquido quente? Tem sim, certo? No interior da Terra, tanto é que quando um vulcão entra em erupção, o que sai do vulcão? Sai justamente um pouco desse magma, que é essa parte líquida e efervescente que até hoje ainda existe na Terra. Pode perguntar no chat. Você escreva a pergunta aí que eu respondo, viu? Seguindo, na página 114, certo? Na página 114 diz assim, a formação dos oceanos. Então, na página 113, nós vimos a formação da crosta terrestre. Na página 113, nós vimos como o chão foi formado. Como o chão que nós pisamos, as montanhas, certo? As partes planas, as partes que não eram planas, tá bom? Desse chão, esse chão esfriando, formou o que nós conhecemos como litosfera. É justamente o chão que nós pisamos. A litosfera realmente foi formada pelo magma, porque, segundo os historiadores, a Terra toda era magma. E a parte de fora da Terra esfriou e se transformou na litosfera. Então, a litosfera, ela é, sim, formada pelo magma, segundo os historiadores. Página 114. Agora, o autor do livro ele vai apresentar uma teoria sobre a formação dos oceanos, tá bom? E aí ele diz assim, ó, não só sobre os oceanos, ele vai falar de 3 coisas aqui. Ele vai falar, ele coloca no subtítulo como a formação dos oceanos, mas ele vai falar sobre a formação da atmosfera, sobre como surgiram as primeiras chuvas e como os oceanos se formaram. Tá bom? Então, nós vamos ver esses 3 pontos só nesses parágrafos aí. Primeiro é a formação da atmosfera. Como que a atmosfera se formou? E o que é a atmosfera? Vamos ver aqui. Avançando mais ainda no tempo geológico, então o chão se formou, certo? O tempo foi passando, avançando mais ainda no tempo geológico, a liberação de um dióxido de carbono, um nitrogênio, vapor de água, em virtude do resfriamento do magma e do vulcanismo, resultou na formação de diferentes gases que, em virtude da força de atração da gravidade, constituíram a atmosfera. Quando tem algo quente, uma panela quente, que você põe ela debaixo da água que ela esfria, ela sai um vapor. Tanto é que nós dizemos que está saindo fumaça. Quando uma fogueira ela é apagada, sai dali
um vapor, certo? E aí nós acabamos, tá apagando a fogueira, tá saindo muita fumaça. Tudo isso são gases. Esses gases, eles, como o magma foi esfriando, ele também foi liberando esses gases. E esses gases se espalharam por toda a parte de cima da Terra. E, por que eles não foram para o espaço? Por causa da força da gravidade. A força da gravidade atraiu esses gases para ficar, deixou que esses gases ficassem em volta da Terra, não deixou que esses gases saíssem para o espaço. Então, a força da gravidade uniu esses gases ao redor da Terra. E esses gases unidos ao redor da Terra se transformou na atmosfera. O que é atmosfera? Qual é a tradução de atmosfera? É esfera de vapor. Então, é como se nós morássemos... Não, de fato, nós moramos na litosfera e ao nosso redor está toda a atmosfera. Todos os gases estão ao nosso redor, inclusive o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, certo? E o gás carbônico, na verdade, o gás oxigênio nós inspiramos. E o gás carbônico que nós respiramos também fica na atmosfera, certo? Então, todos esses gases ficam na atmosfera. Nenhum vaza para o espaço e nenhum se esconde em lugar nenhum. Para todo lugar que você olhar que não for terra e não for água, ali tem vários gases e esses gases formam a atmosfera. Então, a atmosfera se formou assim. Depois que a atmosfera se formou, certo? Na sequência, olha o segundo parágrafo, diz assim, na sequência, essa atmosfera ela ficou rica do gás que nós respiramos, que nós inspiramos, ficou rica de oxigênio e passou a proteger a Terra da radiação solar, permitindo a condensação do vapor d'água. O que aconteceu? Esses gases começaram a se espalhar ao redor da Terra e eles criaram ao redor da Terra toda uma camada de proteção, como se fosse um campo de força. E aí os raios solares já não tinham tanto poder sobre a Terra, já não incidiam tanto sobre a Terra. E aí a Terra ela já não ficava tão quente como era antes. Por quê? Porque agora a Terra está envolvida por uma espécie de campo de força, certo? Campo de força, estou falando para que vocês possam entender, mas isso nomenclatura não é colocada em lugar nenhum na ciência, certo? A ciência fala que ela foi envolvida por oxigênio, e esse oxigênio, certo? Que tinha muito na Terra, ele começou a proteger a Terra do Sol e a Terra começou a se condensar. Tanto é que hoje nós devemos preservar a Terra, por quê? Nós devemos preservar a Terra porque quando nós liberamos muito gás carbônico no tempo, quando nós liberamos muito gás carbônico, nós estamos diminuindo o oxigênio. E quando nós diminuímos o oxigênio, nós estamos enfraquecendo esse campo de força. E quando nós enfraquecemos, os gases, a radiação solar, ela entra mais fácil na Terra, certo? Tanto é que hoje nós temos uma brechinha que foi criada por causa disso, que nós chamamos de buraco na camada de ozônio. Então, isso acontece por quê? Porque nós soltamos muito gás carbônico, nós botamos mais gás carbônico, nós liberamos mais gás carbônico do que o oxigênio, aí o oxigênio vai ficando menor, o nosso campo de força ele vai enfraquecendo e o Sol vai tendo mais poder sobre nós, tá? Nós estamos na página 114, viu? Página 114. Pronto. Seguindo, certo? Então, nós vimos como se formou a atmosfera. Nós vimos que a atmosfera nos protegeu, nós vimos que agora a Terra está mais fria, a Terra está se condensando, ela está esfriando cada vez mais por conta dessa proteção que nós temos. Aí, com isso, aconteceu... Professor, desculpa. Aconteceu que a Terra... Eu pensava... Escreva no chat, tá bom? A gente já tinha... Exatamente. É verdade, desculpa. Escreva no chat. Então, quando a Terra começou a esfriar, ficou cheio de vapor de água. Lembra quando tem alguma coisa na panela? Você não mexe muito com panela, que faz o almoço da sua mãe e tudo, mas você deve lembrar que quando a panela está com tampa,
certo? Está cozinhando alguma coisa, tem uma água fervendo, tem alguma coisa, a panela está com tampa, e você levanta essa tampa, na tampa fica cheia de gotinhas de água, certo? Cheia de gotinhas de água na tampa, não na panela. A água está lá na panela, mas a tampa também ela fica cheia de gotinhas de água. E quando a panela não está com tampa, essas gotinhas de água a gente não consegue ver, né? Não conseguimos observar essas gotinhas de água, tá? Então, a atmosfera, ela funciona no nosso planeta como se fosse essa tampa. Então, a radiação solar ela ainda entra no planeta, o planeta ele ainda esquenta, certo? E esquentando, ele evapora, certo? Ele sua. E aí, essa evaporação, ela junta essas gotinhas de água, aonde? Na atmosfera, que é como se fosse a tampa do nosso planeta. E aí vai juntando água lá. Aí aconteceu que juntou muita água e de uma hora para outra essa água caiu, certo? Essa água começou a gotejar. E o nome disso é chuva. Então começou a chover, certo? Começou a chover, tá bom? Daí foram onde iniciaram as primeiras chuvas. Foram os vapores de água que chegaram à atmosfera e depois se precipitaram, tá? E aí essa chuva ela foi aumentando cada vez mais. Por quê? Porque chovia e aí essa água ela caía aonde? Caía na crosta terrestre. Só que nesse período aí, a crosta terrestre ela ainda estava quente, porque ela estava fininha, certo? Ela não estava tão grossa quanto ela está hoje, que nós podemos andar descalço no chão. Antigamente não, ela era muito quente ainda, porque ela tinha acabado de se formar e ela estava fininha. É que nem um salgado. Você compra o salgado ele vem muito quente. Se você pegar na pele do salgado, certo? Em cima do salgado, ele está quente, que você talvez nem consiga nem pegar. Mas com o passar do tempo, ele vai esfriando, você consegue até comer. Do mesmo jeito foi a terra no início, certo? A casquinha que foi formada da terra, ela estava muito quente, e quando a água da chuva encostava nela, ela evaporava logo, certo? Evaporava logo por causa da quentura. E aí ela voltava para o céu, juntava mais água lá em cima, chovia mais ainda, certo? Então, com essa enorme quantidade de chuva, começou a se juntar água. Chovia demais, começou a juntar água em vários lugares, como acontece hoje em dia. Às vezes o nosso rio está seco, dá para passar até andando. Mas aí quando começa a chover demais, o que acontece? Junta água no rio. Então, no planeta inteiro é assim. Muitas regiões às vezes ficam secas e nós podemos passar a pé. Mas quando chove muito, aquela região fica cheia, que não dá para passar mais a pé de maneira nenhuma. Então, o planeta, no início, ele era completamente seco, mas aí choveu tanto e começou a juntar muita água. E essa muita água, ela começou a formar os oceanos, começou a formar os lagos, começou a formar os rios, certo? Então, essa quantidade enorme de água começou a formar tudo isso. Começou a juntar água no lugar onde era o Oceano Atlântico. Não tinha água, era só um espaço bem grande, era um buraco bem grande, enorme. Começou a juntar água, juntou muita água e se formou o oceano. Do mesmo jeito, os açudes, os lagos, certo? E também, o interessante, olha aqui como é interessante, no finalzinho você vê que não é só açudes, não é só mares e não são só lagos, certo? A água ela começou a entrar também no subterrâneo. Já preste atenção que às vezes chove quando chove, às vezes não, né? Sempre chove na sua casa, aí fica aquela pocinha d'água na frente da sua casa. Ninguém vai lá enxugar, certo? Ninguém vai enxugar, ninguém vai com um balde tirar aquela água que está ali na rua, certo? Às vezes a gente enxuga a água que está na calçada, a água que às vezes entra na casa, mas ninguém enxuga a água que está na rua. Mas aí você percebe que com o passar do tempo a água some. E aquela água foi para onde? Certo? Uma parte dela evaporou, mas outra parte entrou na terra, tanto é que a terra fica bem molhadinha. Então, uma outra parte entrou na terra. E aí aquela terra vai acumulando água, e a água vai entrando lá para o interior da terra, certo? E foi aí onde começou a se formar as camadas de águas, né, subterrânea. Muita água lá por baixo. Também, a água, ela não cai só aqui na nossa cidade. A água, ela não cai só nas partes quentes do planeta. Chove também, e chovia no planeta inteiro, então choveu também nas partes frias. E nós sabemos que lá na Antártida, a água ela congela, por causa que é muito frio. Então, a água também começou a congelar e começaram a se formar o que nós chamamos de calotas
polares, certo? E grandes geleiras. Então, tudo isso aí é água. As geleiras, as calotas polares, os mares, os rios e os lagos. Tudo isso aí faz parte de uma nova camada da Terra. Que camada é essa? A hidrosfera, que traduzindo é a esfera de água, certo? A esfera de água é a hidrosfera. Então, nós já vimos 3 camadas se formando. A primeira camada foi a litosfera, que foi a parte, vamos dizer assim, a parte dura, né, da Terra, que é a parte que nós pisamos, a litosfera. Depois se formou a atmosfera, que são os gases ao redor da Terra. E agora se formou a hidrosfera, que é a parte de água, que é a esfera de água na Terra, certo? É a esfera de água na Terra. Deixa eu ver aqui, eu vi num desenho que só um pouco de água. Isso mesmo, certo? Uma parte vai para o céu, porque evapora, e outra parte vai para a Terra, tá? Exatamente, o oxigênio se formou da junção de outros gases, né? Tanto é que nós... Isso a gente vai estudar mais lá na frente. Não vou explicar a formação do oxigênio baseado nos gases, porque aí eu vou acabar complicando a cabeça de vocês. Mas, realmente, o oxigênio se formou a partir de outros gases, tá bom? Seguindo, nós temos as 3. Nós temos a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera, tá bom? Então, tendo essas 3 camadas, tendo um lugar para você pisar, tendo um lugar que você possa respirar e tendo um lugar onde você possa se hidratar, certo? Que gere vida, porque a água ela é um fator essencial para a vida. A partir daí começaram a surgir seres vivos na Terra, segundo a apresentação do autor do livro. A partir daí começaram a surgir seres vivos na Terra. Então, a página 115, olha aí na página 115. A página 115 diz assim: a água dos primeiros oceanos reuniu condições materiais que, junto com as condições energéticas do ambiente terrestre, fizeram surgir os primeiros seres vivos. No início, há aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Então, eles afirmam que há 3,8 bilhões de anos surgiram os primeiros seres vivos no planeta Terra, tá bom? E esses primeiros seres vivos foram quem? Foram primeiros os peixes, depois os anfíbios, depois os insetos, répteis, aves e os mamíferos. Então, eles passaram a povoar a Terra. Eles começaram a se multiplicar e a deixar a Terra cheia de seres, tanto na água, quando a gente fala de terra, a gente fala do planeta, não é só a terra-areia. Inclusive, deixa eu dar uma dica de português e história e ciência. Uma dica para as 3 disciplinas. Quando você for escrever terra, e você estiver se referindo ao planeta Terra, esse terra aí tem que ser escrito com letra maiúscula, tá bom? Porque terra e terra escrito é a mesma coisa. Então, qual é a diferença? Como que nós vamos dizer qual é a diferença? Planeta Terra. Terra é o nome próprio, é o nome do nosso planeta. Então, tem que ser escrito com letra maiúscula. Então, quando você disser assim, o nosso planeta Terra, esse terra aí vai ter que ser escrito com letra maiúscula, tá? Mas se você disser assim, eu estava brincando com terra, aí essa terra aí, que é o pó, é letra minúscula. Então, não esqueça. Todas as vezes que você for falar do planeta Terra, tem que escrever com letra maiúscula. Tá? Então, eu estou falando aqui do planeta, eu estou falando da Terra com letra maiúscula. Peixes, anfíbios, insetos, répteis, aves e mamíferos começaram a povoar a Terra com letra maiúscula, certo? E a Terra começou a ficar cheia de animais. E esses animais, esses seres vivos, formaram uma outra parte da Terra, que é o que nós chamamos de biosfera, que é a esfera de vida, que é a parte da Terra onde existe vida. E aí, o livro ele não fala, mas junto com peixes, aves, anfíbios, insetos, répteis, mamíferos, também as plantas, certo? Árvores, certo? As plantinhas pequenas, as plantinhas maiores, as árvores grandes, as árvores menores, todos eles são os seres vivos que passaram a povoar este planeta todo, tá bom? Então, assim surgiu a biosfera. Então, nós já vimos aqui
o surgimento da litosfera, nós vimos o surgimento da atmosfera, nós vimos o surgimento da hidrosfera e também da biosfera, certo? Então, vimos o surgimento já de 4 camadas da Terra, tá bom? 4 camadas da Terra. Tem gente aí preocupado com o horário, que a aula vai acabar. Você não está preso não, meu filho, aqui na sala não, tá bom? Você pode sair, tá certo? Só não pode mais voltar, tá bom? Então, está pertinho de terminar. Faltam 10 minutos. Você prende a respiração aí. Não respira de jeito nenhum. Quando terminar, eu aviso e você volta a respirar, tá bom? Então, prende a respiração aí. Está bem pertinho de acabar. E por último, a gente está já no último ponto da aula, certo? Está aqui no pontinho final da aula, vai dar tempo até da gente voltar lá na correção. Então, por último, ele faz uma pergunta. Somos os mais importantes? Então, lembra que ele falou? Se formou a litosfera. A litosfera é o quê? O chão, certo? O chão e a parte de dentro, que é o magma. Ele também falou que se formou a atmosfera, que é o ar, certo? Todos os gases, tudo aquilo que está no ar faz parte da atmosfera. Ele falou que se formou outra parte também, que foi a hidrosfera, que é a parte de água. Todo lugar que tem água faz parte da hidrosfera. E ele falou que se formou-se a biosfera, que é a parte dos seres vivos. Então, ele está perguntando, nós somos os mais importantes? Então, preste atenção no que ele vai falar para você entender qual é a pergunta dele. Tá? Ele diz assim, ó, de um ramo de mamíferos, o primata, certo? Dos primatas, os primeiros mamíferos que viveram na Terra há cerca de 3 a 7 milhões de anos atrás, surgiu e começou a evoluir para os nossos ancestrais. Então, o primata surgiu há cerca de 3 a 7 milhões de anos atrás, eles começaram a evoluir, certo? Começaram a se transformar, segundo a teoria do autor do livro, eles começaram a se transformar, certo? E essa transformação levou as pessoas até os nossos ancestrais, os nossos primeiros ancestrais, os primeiros hominídeos, que é os que nós chamamos de Australopithecus, certo? Então, Australopithecus eram muito parecidos com os chimpanzés, certo? A ciência dizia que o homem tinha vindo, que o chimpanzé tinha evoluído e tinha se transformado nos Australopithecus. Mas eles mesmos, na confusão deles lá, eles acabaram agora dizendo que é apenas parecido. Então, os Australopithecus eram muito parecidos com os chimpanzés, não eram iguais, eram parecidos, segundo a teoria do livro, que está se baseando em teorias científicas, tá bom? Então, os Australopithecus eram parecidos com os chimpanzés. E aí eles foram evoluindo, a evolução continuou. Eles continuaram evoluindo até eles chegarem aos Homo sapiens sapiens, porque o tempo foi passando e eles foram evoluindo segundo a necessidade de cada um, a necessidade do tempo, as circunstâncias do tempo. Então, o nome disso aí, o nome desse fator que faz com que os seres vão evoluindo em virtude das necessidades, do acaso e do ambiente em que eles vivem, não está aqui no livro, mas o nome disso é chamado de seleção natural. Então, segundo esses teóricos aí, a seleção natural ela fez com que os Australopithecus chegassem aos Homo sapiens sapiens, que são os homens pensantes que pensam, certo? O nome é até meio estranho, né? Mas a tradução literal são os homens pensantes que pensam, que hoje pensam e não sabem nada do que pensam. Mas fazer o quê? Então, são os homens pensantes que pensam, tá? Página 116. Olha aí, já está na página 116. Esse quadro aqui da página 115 mostra só a evolução, certo? Começou com os Australopithecus, depois passou para os seus parentes aí, né, e tal, cada um, uma caveira, de uma caveira virou 2 caveiras, 3 caveiras, da outra caveira, outra caveira, da outra caveira, outra caveira. E aí, chegou nessa última caveira, tá bom? Então, depois você dê uma olhada aí nessa ordem aí da evolução, segundo a ciência. Tá bom? Vamos para a página 116. A gente já está pertinho de terminar. Falta 2 parágrafos. Portanto, fomos os últimos a surgir nessa história evolutiva.
E se assim é coerente refletir. Será que somos os mais importantes dentro desse processo? O autor do livro está dizendo que, segundo os seus estudos, a evolução se encerra no ser humano, certo? E aí, afirmando ele isso, ele pergunta se, de fato, os seres humanos são os mais importantes, né? São os mais importantes dentro de todo esse processo de evolução. E aí, o autor do livro, ele apresenta uma seguinte descrição, no último parágrafo. Ele diz assim: nossa importância é atribuída à racionalidade e à capacidade de transformar a natureza, o que nos proporcionou grandes conquistas, mas também grandes responsabilidades. Portanto, devemos fazer bom uso dessa aptidão, cuidando bem da terra. Olha aí, terra com letra maiúscula, viu? Cuidando bem da terra. Afinal, é nosso dever preservar aquilo que a natureza levou bilhões de anos para criar. Ele acredita que a importância do ser humano, que o ser humano ele se faz o mais importante de tudo que existe, porque ele aprendeu a transformar a natureza e, com isso, conquistou grandes coisas na sua história. Pronto? Agora a gente vai para perguntas. Agora, tudo que nós vimos está aberto para perguntas. Se você tem alguma dúvida, se você escreveu alguma pergunta aí, vamos para perguntas, tá bom? Vamos para os nossos questionamentos. Eu tenho uma pergunta para fazer, certo? Alguém não encheu? Deixa eu ver quantas pessoas tem na sala. É para nós termos na sala... está faltando um bocado de gente. Está faltando um bocado de gente. Vamos fazer o seguinte. Põe o seu número aí para mim, tá bom? Vai colocando o seu número aí no chat, para eu poder ir colocando a sua presença aqui, porque está faltando muita gente. Certo? Você vai colocando aí, que eu vou colocando aqui. A Maiane já pôs. E me diz de qual turma você é, que é para eu poder colocar aqui. 6, 14, 15, 4, 12. Vamos lá? Até agora, 6 pessoas confirmaram. Deixa eu ver aqui. Pronto, professor, Luísa, mandei no chat. do A, Pedro, 6, B. Taimon, 16 do A. 6 sexto ano, B. Número 8 do sexto ano, B. Número 1 do sexto ano, B. 1 do B de novo? 1 do B. O Nick 13, o Nick do A. Gabriele, pronto, ok. Isso. Vai estar faltando um bocado de gente. Cadê esse povo, né? Porque nós estamos com 18 pessoas. Professor, por que botou eu? Eu coloquei todos os que colocaram o número no chat aqui. Você colocou? Coloquei, Professor, meu vou chat não botar tá de novo. funcionando. O professor botou 11. Professor, já Certo. pode sair? Botou. Pode sair, professor? Quem não conseguiu digitar o número no chat, me avisa aí no áudio, tá bom? O senhor Alguém não recebeu? conseguiu? Eu não consegui, professor. Eu sou o número 2, Pronto, estou no tá A. bom. 2 do A. O senhor Professor, pode sair? Professor, pode sair? Pode. Professor, vai ter dever de casa? Oi, Vai ter dever de casa? Entendeu? eu vou colocar a tarefa no chat, já, viu? No chat não, na sala de aula. Assim que eu sair daqui, eu ponho a tarefa na sala de aula. Ok. Tá bom, daqui a 2 minutos você vai lá na sala de aula que já tem tarefa para você. Viu? Tá bom. Já pode sair? Pode. Pode sair? Pode. Tchau, professor. Pode sair, professor. O meu é o último, eu já botei. Pronto, tá bom. Quem colocou aqui já pode sair, tá? Eu vou só conferir aqui. Professor, Oi. Tchau, professor. Boa tarde. o meu é o 10, é a Maria Luísa, que eu não tô conseguindo botar no chat.
Qual é o A ou B? O A. Pronto. Tá bom, Maria Luísa. Já registrei Tchau, aqui, viu? professor. Até a próxima aula. Tá, tchau. Tchau. Deixa eu só conferir aqui se for...